Muito bem, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu vou começar compartilhando aqui, eu creio que Deus vai também falar muito forte com você nessa pregação. Conto com a tua ajuda, com o teu apoio aí no compartilhamento, se possível, para abençoar outras vidas, outras famílias. E eu creio que Deus vai falar muito forte com você e você vai ser ricamente abençoado, tá bom? Aqueles que podem compartilhar, faça isso, convide outras pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu creio que Deus vai falar muito forte contigo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Tarde de vitória, tarde de bênção. Eu creio que Deus vai, de alguma forma, palestrar com você aqui, né? Vai ensinar para você algo muito importante. O nome do Senhor, com toda certeza, para sempre será glorificado e você será ricamente abençoado, tá bom? Aqueles que podem compartilhar, faça isso, por gentileza, nos ajude, né? E eu acredito muito que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Amém? Estamos começando o culto maravilhoso. Convide seus amigos aí. Eu creio que essas pessoas vão ser ricamente abençoadas, né? Com a palavra que nós vamos trazer aqui. Tá com eco, né? Eu vou tirar aqui agora. Pronto. E daí então, eu conto com o teu apoio, com a tua ajuda aí. Você que pode nos ajudar, faça isso, né? Estou compartilhando aqui também para que outras pessoas venham ser abençoadas com essa mensagem de hoje. Já abra a sua Bíblia. Pega a tua Bíblia e abre aí no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de número 11. Eu tenho algo de Deus para a tua vida e eu creio que você vai ser ricamente abençoado no nome santo do Senhor Jesus Cristo. É para aqueles que gostam de Bíblia, né? Lucas, capítulo 11, versículo de número 21. Quem achou, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Alô, meu amigo pastor Yari Mário, que Deus abençoe sua vida. Convida aí o povo de Maceió para estar conosco aqui, ouvindo, assistindo essa palavra. Eu creio que vai ser de grande utilidade para aqueles que são amantes do Evangelho, aqueles que gostam realmente de ouvir, né, e assistir uma boa palavra, rica em conteúdo para abençoar a sua vida, né, no nome santo do Senhor Jesus Cristo nesse dia de hoje, tá bom? Ao vivo, são 18 horas aqui em Portugal, 3 horas da tarde no Brasil. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Você que está aí acompanhando, já vai fazendo seu pedido de oração, vai compartilhando. Não está aparecendo aqui para mim as pessoas que estão compartilhando ainda, mas eu creio que Deus vai estar abençoando a sua vida sim, tá bom? Me ajude aí, se você puder, tá? Vamos despertar o povo aí que está em casa para poder ouvir uma boa palavra agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Você que é dizimista, é mantenedor do ministério, eu ia entrar direto no grupo dos dizimistas, mas resolvi entrar primeiramente aqui na página oficial, depois vou lá e também no quarto de guerra para aqueles que estão na campanha, que vai ser dia 10 de abril. Você tem até o dia 7 para enviar sua fotografia e participar conosco dessa poderosa campanha no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Já abriu a Bíblia aí? Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Eu tenho uma palavra vinda do trono de Deus para a tua vida e eu acredito muito, há uma expectativa muito grande no meu coração de que Deus realmente venha falar poderosamente com você nesse dia de hoje e assim o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado na sua vida, tá bom? Aqueles que já pegaram a Bíblia como eu aqui, então já sabem o que é que está escrito, né? Vamos então para a palavra de Deus. Eu só vou compartilhar aqui mais uma página nossa, que nós já estamos ao vivo aqui para as pessoas poderem assistir e a partir daí então vamos pregar a palavra de Deus para você e eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Vamos nessa então, gente. Eu vou até mudar aqui o fundo musical, vou pegar o telefone aqui, ficar mais pertinho de você, como o povo gosta, né? Deixa eu só mudar aqui o fundo e a gente já vai começar então essa palavra que eu creio que vai realmente abençoar a tua vida e o nome do Senhor assim vai ser glorificado no nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer para você.
Vou até tirar o óculos que não há necessidade. Aliás, deixa eu só ler aqui, né? E depois aí, então, não precisa mais usar o óculos. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Quem achou, diga graças a Deus. Quem achou, dá uma chuva de curtida. Quem achou, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que não tem Bíblia ou está distante dela, eu vou ler para você o que está escrito no livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11. Vou estar lendo para você agora e eu acredito muito que Deus ele vai te abençoar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, tá bom? Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11. Vamos então ler o que está escrito nas Escrituras Sagradas e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero agradecer desde já as 101 pessoas que compartilharam, né, esse momento aqui, compartilhou, né, a nossa transmissão, né? Quero agradecer imensamente a vocês e quero dizer que eu estarei orando pela tua vida, né, pela tua casa, pela tua família. Andressa Ruter, a Célia Barbosa, muita gente, né, compartilhou e eu louvo a Deus pela vida de vocês e contem comigo em oração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um dos irmãos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado mesmo. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, a única passagem que faz referência à epidemia, a palavra epidemia, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de número 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e uma fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu vou tirar o óculos que não precisa mais eu ler, né? Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, marcasse os seus amigos, os irmãos que estão em casa, seja da Assembleia Batista, Presbiteriana. Aqui uma palavra de graça que nós vamos estar pregando para você. Você não precisa pagar nada, não tem petição de oferta, não tem venda de nada aqui de material, amém? É de graça mesmo. Você vai ouvir a palavra até o fim. Nós vamos nos despedir de você sem custo nenhum para você, tá bom? Como a gente faz sempre aqui, já há muitos anos, né? Vamos fazer também hoje. Então, você que é católico, espírita, talvez esteja me assistindo pela primeira vez, não fique com vergonha de marcar outros amigos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Faça o seu pedido de oração e creia que logo mais nós estaremos orando, se Deus permitir, aqui por você, diretamente de Portugal. Eu conto com a tua ajuda, irmãos, me ajude, né? São 162 pessoas evangelizadas até agora. Quero agradecer a Darlon Silva, a Socorro Tavares, a Maria Anunciação, a Gesonias, né, Moraes, a Claudete e a todos que estão aí compartilhando que nós estamos ao vivo. Eu estou vendo aqui os seus pedidos de oração e contem comigo que logo mais nós estaremos orando por você e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. O texto vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 21, deixa eu botar aqui o carregador, versículo de número 11, que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu.
Perceba que Jesus anunciou em seu sermão profético, irmãos, que no princípio das dores aconteceriam epidemias durante o final dos tempos. Essa palavra é um alerta para a compreensão de tudo o que acontece. Tem um propósito para o cumprimento das profecias apocalípticas do Senhor Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo na nossa vida e o que vai acontecer daqui em diante tem um real propósito, né? Para que a palavra de Deus se torne cada vez mais verdade. É um propósito para cumprimento das profecias apocalípticas. Em toda a Bíblia Sagrada, existem exemplos de doenças que aconteceriam em massa. Não sei se você já estudou, não sei se você já pesquisou, mas na Bíblia relata várias doenças que aconteceram em massa. E dentro das Escrituras Sagradas há esse registro, mas a expressão epidemia aparece apenas uma única vez no livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11. Se você é dizimista, pelo amor de Deus, avise lá no WhatsApp que eu estou ao vivo, convide as pessoas, marque os irmãos, vamos fazer um mutirão para o povo ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. Então, somente no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, há o relato da frase epidemia, e as palavras usadas são como praga, como peste ou mortandade. Mas durante a história da humanidade, o surgimento de doenças, irmãos, tem alarmado a medicina e as autoridades, não só de um país, mas as autoridades de uma forma global. Por que, pastor Márcio, acontecem as epidemias? Por que então está acontecendo agora o coronavírus? Vamos refletir sobre as profecias a respeito das doenças, pautadamente dentro da Bíblia, e a sua causa, e o que nós como cristão, como igreja, porque igreja é gente que cuida de gente, o que nós devemos fazer como igreja. É isso que eu quero falar com você aqui hoje. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, irmãos, porque eu tenho certeza que tem muita gente entediada, muita gente discutindo agora, casais, né, que perderam o hábito de estarem juntos durante muitos dias, porque o marido sempre trabalhava, só voltava para casa à noite e vice-versa, e agora estão tendo que se aturarem 24 horas por dia, e assim como no Japão, na China, né, agora está acontecendo um fluxo muito grande de pedidos de separação, né, depois desse Covid-19, por incrível que pareça. Então, nada melhor do que estarmos nos alimentando da palavra de Deus, pois a Bíblia diz que aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer. Então, chame o seu amigo, o seu parente, convide aí para poder estar agora ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dele. Eu não sei se você sabe, mas a profecia no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, o quarto selo e o selo cavaleiro do Apocalipse, irmãos, são os relatos da epidemia. Se você for ler a sua Bíblia, eu vou abrir aqui em respeito àqueles que não têm Bíblia, né? Apocalipse é o último livro das Escrituras Sagradas, tá? Para você que não tem o hábito de ler a Bíblia, é só você pegar e botar, é o último livro. Alô, meu amigo pastor Carlos César, Deus abençoe. Convida o povo aí, pastor, da igreja, da sua igreja aí, para poder assistir aqui, meu irmão. Né? É Bíblia pura aqui, do início ao fim. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para o pessoal aí da sua igreja. Te amo em Cristo Jesus e eu espero revê-lo em breve. Pastor Carlos César, que é presidente da Adeluz Church, né? A igreja lá em São João de Meriti. Você que é de São João de Meriti,
pode aí estar buscando esse homem de Deus que eu assino embaixo. Então nós estamos falando sobre epidemias apocalípticas, né? E a profecia fala do quarto selo, o cavaleiro do Apocalipse, as epidemias. Se você, eu comecei pautado no livro de Lucas, capítulo 21, versículo de número 11. Agora nós já estamos no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 7 e 8. Veja o que está dizendo o quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, presta atenção que é forte demais, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Presta atenção. Isso aqui é muito importante. É difícil você ver pregador falando sobre Apocalipse, sobre esses estudos, e aproveita, né? Geralmente você só vê isso em conferência. Então, os selos do Apocalipse, na verdade, são acontecimentos que vêm para despertar a igreja e abrir o livro que estava selado, possibilitando assim, irmãos, o entendimento da revelação. Se você for ver o livro de Apocalipse, capítulo 5, e quiser estudar depois, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, você vai ver que o quarto selo, os selos do Apocalipse, eles vêm para despertar a igreja, né? E revelar, né, o selo que estava selado, possibilitando assim, então, o entendimento das revelações profundas descritas no livro do Apocalipse. Os cavaleiros são a representação da pressa com que a profecia se cumprirá através desses acontecimentos. Se você for ler Apocalipse do capítulo 6 ao versículo de número 1 ao 8, nós só lemos o 7 e o 8. Mas se você ler desde o início, você vai ver que é a pressa. Os cavaleiros são a representação da pressa com que a profecia se cumprirá através dos acontecimentos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, irmãos, caso você não saiba, são o cavalo branco, né? O que representa o cavalo branco? O engano das nações. Onde que está escrito isso? Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e versículo de número 2. Ó. Vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão, dizendo, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, né? Então, o cavalo branco é o engano das nações. São 4 cavaleiros. O cavalo vermelho representa a guerra, que está logo em seguida, né? O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, né? Vem! E saiu outro cavalo, dessa vez vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aí, o terceiro cavaleiro é o cavalo preto, que representa a fome, que está no terceiro selo. Preste atenção, né? Você que gosta de aprender Bíblia.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma espada com uma balança nas mãos, né? E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Já o 4º cavalo representa a morte. É o cavalo amarelo, né? Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Amém? Até aqui? Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Se não tiver, pode falar, tá? Que eu estou aqui para poder explicar para você, tem tempo de sobra. A gente pode passar aí até 2 horas aqui pregando. Então, o 4º selo do Apocalipse, ele revela o surgimento de um cavalo amarelo, que significa morte. Morte por doenças e epidemias. E isso, paz, meus senhores, tem acontecido nos últimos tempos devido ao surgimento de novas doenças, superbactérias, cada vez mais poderosas. Caso os senhores não saibam, o coronavírus já existe. Já teve o corona 1, já teve outras mutações, e agora chegou, né, os quase super corona, pois já é esperado agora o coronavírus 20, né? São superbactérias e vírus resistentes, cada vez mais resistentes aos medicamentos conhecidos, que causam grandes danos à população mundial, como esse tem causado não só morte, mas também danos na economia mundial do planeta Terra. Além disso, várias epidemias consideradas controladas estão voltando cada vez mais com força total. E quando o texto de Apocalipse fala das feras da terra, nós podemos lembrar do minúsculo mosquito Aedes aegypti, que transmite várias doenças e tem matado muitas pessoas espalhadas por esse mundo afora. Eu não vou nem falar sobre o vírus Ebola. Eu não vou nem falar sobre outros vírus. Eu vou me concentrar aqui na profecia que está sendo se cumprindo, né? É por isso que é muito importante você estudar a Bíblia, porque na Bíblia ela diz tudo, ela revela tudo, né? Então, por que acontecem as epidemias, pastor Márcio? Primeiro, porque é uma profecia. E essa profecia já estava registrada no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. O 4º selo, o 4º cavaleiro do Apocalipse, que vem com as epidemias. Por que então também que as epidemias acontecem, pastor Márcio? Por causa do pecado. Por que por causa do pecado? Porque está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 58 ao versículo de número 61, se não me falha a memória. Eu estou abrindo a Bíblia aqui para poder também mostrar para você que o que eu estou falando tem fundamento, tá bom? Se você tem sua Bíblia, abra. É muito importante, não fica com preguiça não. Você não vai ter que trabalhar, para que esse estresse, não é verdade? Não vai fazer nada. Andando de casa o dia todo. Então não fica estressado não, pega aí com calma, vamos ler aqui
né, como eu estou fazendo aqui, e eu vou mostrar para você o que está escrito, tá bom? Deuteronômio, capítulo 28, se você puder abrir. Se você não tem como abrir sua Bíblia, eu estou aqui abrindo a minha para poder mostrar para você. Capítulo 28, versículo de número 51, né? O 58, na verdade, a 61. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Preste atenção que isso é muito importante. As doenças e dores existentes hoje, elas, na maioria das vezes, existem por causa do pecado da humanidade. Pastor Márcio, por que o pecado da humanidade? Porque está escrito no livro de Gênesis, meu filho. Aqui é a Bíblia, do início ao fim, viu? É para quem gosta mesmo. Aqui a maior revelação é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de número 16, ao versículo de número... Vai vendo aí o mistério. Ao versículo de número 19. Olha o que diz a Bíblia. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará a luz a filhos. O teu desejo será o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Vai vendo, irmão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, perceba, por favor, perceba. Deixa eu limpar aqui o vidro do meu celular, só um momento. Pronto. Para você que gosta de Bíblia, então perceba que as doenças e as dores existem por causa do pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3. Adão também se ferrou porque ele decidiu comer a maçã, não mediu as consequências da sua atitude. Decisões decidem destinos. É por isso que meu amigo pastor Carlos César pegou bem essa informação e hoje ele tem um seminário chamado Decida, né? Um seminário muito importante que foca exclusivamente nisso, porque nós vivemos o reflexo das nossas decisões, né? E essas decisões podem também machucar ou atrapalhar ou alterar a vida de muitas pessoas que estão à nossa volta. Adão e Eva cometeram esse erro e hoje também nós herdamos esse pecado, fruto desse erro que foi dado. Deus alertou o seu povo de que se não obedecesse a ele,
aconteceriam desastres e doenças que viriam sobre as pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 21. Pega a tua Bíblia aí, pelo amor de Deus, e vá lá e confira, para você ver se eu estou falando a verdade ou não. O texto vai, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença. O texto vai dizer em Levítico 26, versículo 21 o seguinte: se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trazei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Não, peraí que eu vou abrir, porque talvez eu fale e você duvida, né? Será que está escrito isso mesmo? Será que está escrito isso mesmo que esse homem está falando? Levítico, meu filho, é o terceiro livro da Bíblia, depois de Êxodo, tá? Primeiro vem Gênesis, depois Êxodo, depois Levíticos. É só você pegar sua Bíblia e abrir no livro de Levíticos aí agora. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você exatamente o que eu te disse. Levíticos capítulo 26, versículo de número 21. Eu estou abrindo aqui para você que não tem Bíblia ver exatamente o que é isso que eu acabei de falar aqui agora. Capítulo 26, perceba, Levíticos capítulo 26, né? Levíticos capítulo 26, versículo de número 21. É tudo ao vivo, viu, irmão? E se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Se você quiser mais exemplos, eu posso dar aqui dezenas de exemplos, né? Vários exemplos bíblicos de epidemias devido ao pecado. Se você quiser, eu posso ir aqui no livro de Gênesis, olha, capítulo 12, se você for ver em Gênesis, capítulo 12, no versículo 17, você vai ver que vai dizer aqui, ó, 12, 17, livro de Gênesis. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Arão. Livro de Êxodo, então. Vamos lá ver mais outro? Livro de Êxodo, rapidinho, né? Para você que gosta de Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Aproveitar que é aqui perto, né? Êxodo, capítulo 9, versículo de número 14. Êxodo, capítulo 9, versículo 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem seja semelhante em toda a terra. Então, irmãos, as epidemias, elas são... O porquê das epidemias? Primeiro, porque é uma profecia, né? Como eu disse para você, é uma profecia. Segundo, por causa do pecado, como eu estou dizendo aqui para você. Você pode também ir em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13 ao 15, né? A de Gênesis, capítulo 12, né? Versículo 17, é sobre Faraó, quando ele desejou a mulher de Abraão. As pragas veio. Depois, no Êxodo, capítulo 9, versículo 14, é sobre o Egito, antes do povo ir para Israel, né? O povo de Israel sair. Esse de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13 e 15, é sobre Israel, quando Davi fez o quê? O recenseamento. Todo o mal e as doenças que têm surgido na humanidade são por causa do pecado.
Está registrado no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. É por isso que nós devemos nos arrepender e confessar ao Senhor para que receba a bênção dele, que é a vida eterna. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. É a maior bênção que você pode receber. Quais é o motivo, então, pastor, da doença? É o pecado. E o que nós cristãos devemos fazer, então? Uma vez que as epidemias são proféticas, e uma vez que as epidemias, elas vêm também por causa do pecado. Está escrito, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e versículo de número 14. O que é que está escrito lá? Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 e versículo de número 14, você vai ver que está escrito o seguinte: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar de todo o coração e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei do céu. Meu Deus do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer que a terra seja sarada mesmo? Quer que esse vírus desapareça da terra? Quer que Deus te livre de todo mal? Quer que Deus ouça a tua oração? Eu vou repetir de novo o que está escrito. Não, eu vou até abrir a Bíblia. Não, eu vou abrir. Espera aí. Uma coisa é eu ficar falando, outra coisa é você ver o que está escrito lá, né? Mas será que está escrito mesmo, rapaz, o que esse cara está falando aí? Eu vou abrir aqui agora para você. Vou botar o óculos aqui, que senão não enxergo. Compartilha esse vídeo aí, se possível, né? Porque, rapaz, qualquer besteira o povo compartilha, né? Falou em pregar a palavra, o povo... Eu nunca vi um negócio desse. Qualquer besteirinha, o nego tá compartilhando. Quando rapaz, é uma palavra dessa rica, as pessoas pensam 10 vezes em compartilhar. É impressionante. 2 Crônicas, você não é obrigado a compartilhar, tá, irmão? Mas se você entender que vai abençoar outras vidas fazendo isso, faça. 2 Crônicas... Oh, meu Deus do céu, foi mal, irmão. Parei aqui em Coríntios, né? 2 Crônicas, capítulo de número... 2 Crônica, capítulo de número 7. Deixa eu abrir aqui para você. E que eu abri, acabei parando no livro de Coríntios. É muita coisa aqui na minha cabeça, viu? Crônicas é depois de Reis, né? A crônica, peraí. Tô abrindo aqui rapidinho. E essa mensagem aqui é forte também, viu? Qualquer hora dessa eu vou pregar sobre ela. 2 Crônica. Só um momento, irmão. É que isso aqui é tudo na hora. Os irmãos me perdoem, viu? Mas é bom para você ver que tá escrito mesmo. Tem muita gente, rapaz. Uma vez eu fui pregar em São Paulo, o cara deu uma saudação antes de mim, o cara falou 17 versículos que não existia. Salmo 175, versículo não sei quanto. Salmo, eu digo, rapaz, onde que você viu isso? Ah, o povo não liga não, o povo nem olha. Tu não viu como todo mundo ficou pulando e tudo? O cara inventou vários versículos, o povo tudo recebendo. Aqui eu mostro para você que realmente o que eu estou falando tem fundamento. Olha, 2 Crônica, capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Olha. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo... Aí vem o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse vírus não vai atingir a tua casa. Esse vírus não vai atingir a tua família. Eu profetizo que a palavra de Deus vai se cumprir. Pode pegar no vizinho, pode pegar em parente seu desligado, mas na tua casa não vai ser atingida. Deus vai sarar a tua terra. O teu lar não vai ser contaminado. Deus vai libertar você desse mal. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai sarar a tua terra, se você buscá-lo de todo o seu coração. Não é buscar de qualquer forma não, viu, meu filho? Vem aprender Bíblia com o seu amigo pastor Márcio Santana. Não é buscar de qualquer forma não. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 8, o seguinte: bem-aventurados são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Não adianta buscar só por causa do vírus. Não adianta buscar agora e fumar um baseado de noite. Não adianta buscar agora e depois ir para as baladas da vida. Você tem que buscar de todo o coração para poder ver Deus agindo na sua vida. Quem recebe essa palavra, quem está pegando essa palavra, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa maldição não vai chegar na tua casa. Essa pandemia não vai entrar na tua terra, porque Deus está sarando a tua terra hoje. Se você está orando pela tua terra, Deus vai te abençoar. Ore também pela nação do seu país, ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro. Se você acredita, porque a fé é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem. As notícias são cada vez macabras. O povo está dizendo que está morrendo, gente, está morrendo mesmo, não é brincadeira. Mas a palavra de Deus continua sendo verdade, rapaz. Deus vai sarar a tua terra, a tua casa, a tua cidade. Quem recebe essa palavra, dá um sinal para mim aí. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Compartilhe esse vídeo, pelo amor de Deus, e abençoe outras vidas. Há muita crente desesperada. Há muito crente em pânico. Há muito crente que já não está nem dormindo mais. Há muito crente que já deita com álcool gel na mão e acorda com álcool gel na mão. Há crente comprando álcool gel ungido de R$500, R$1.000, pelo amor de Deus, meu irmão. Você não precisa comprar isso. Se Deus sarar a tua terra com álcool gel, sem álcool gel, com luva, sem luva, com máscara, sem máscara, você será imune dessa praga, porque o controle do céu e da terra está nas mãos dele. Se você acredita, dá uma chuva de glória a Deus, aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Você acredita no que eu estou falando? Você acredita que é Deus falando com você? Irmãos, está aí a chave. O que nós devemos fazer? Oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, versículo de número 14. Eu não sei se você sabe, mas quando o templo foi inaugurado, uma oração foi feita por Salomão pedindo a Deus que abençoasse o povo através daquele lugar. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, ó Deus, pois o teu nome está nesta casa. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não, eu vou abrir a Bíblia para você ver, meu filho. Tira esse desespero de você. Nós temos que ficar preocupados, sim, temos que tomar as precauções, temos, mas nós não podemos deixar o pânico
pânico, o medo, o vírus da paranoia do coronavírus invadir nossa casa. Prega essa palavra e coloca na tábua do teu coração. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônica, capítulo de número 20, versículo 9. Aqui é Bíblia do início ao fim para você. Presta atenção no que está escrito. Presta atenção. Presta atenção, vou abrir aqui agora. Se o irmão me perdoe, é tudo ao vivo, eu tenho que ficar abrindo na hora, Deus vai dando as mensagens aqui, eu não tenho nada separado. É tudo na hora aqui para você. 2 Crônica, capítulo 20, versículo de número 9. Olha o que está escrito. Não é eu que estou falando não, está na Bíblia, viu? Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E eu não vou nem entrar nos detalhes, porque se eu quisesse aqui, eu poderia estar falando sobre o Salmo 46, que o Senhor é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. Poderia usar aqui vários versículos, mas eu quis usar esse, porque Deus responde logo em seguida. Eu vou abrir de novo a Bíblia para você ver. Me perdoe, irmão, eu me esqueci, né? Eu vou abrir de novo aqui a Bíblia para você. 2 Crônica. Eu quis usar esse porque há uma resposta de Deus rapidamente logo, né? 2 Crônica. 2 Crônica, capítulo 7, versículo de número 13. Há uma resposta de Deus aqui, ó. A aliança do Senhor com Salomão. Olha o que diz no versículo 13, 2 Crônica, capítulo 7. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão meus olhos abertos e aí vai. É só você estudar e você vai ver que o que eu estou falando tem fundamento. Então, meu amigo, minha amiga, né? Deus respondeu declarando que ouviria a oração que fizessem naquele local e se acontecesse alguma praga, doença ou epidemia, poderia pedir ao Senhor que os curasse. Como está escrito no versículo, no capítulo, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13, que eu acabei de linkar agora aqui para você. Então, pastor Márcio, então quer dizer que se a gente também pegar o vírus corona ou qualquer outro vírus que possa vir, né, lá para frente, é só a gente seguir o que está escrito na Bíblia? A Bíblia é verdadeira, é só você seguir o que está escrito. E isso vai acontecendo, a não ser, meu irmão, que você não acredite. Bem, se você não acredita, então aí realmente é complicado. Porque a fé é o firme e forte fundamento das coisas que você não vê, mas crê. E é impossível agradar a Deus sem fé. Não há outra possibilidade. Não adianta queimar cabrito, não adianta comprar óleo, não adianta comprar álcool já ungido. Você, para agradar a Deus e obter a resposta, você tem que usar a sua fé, né? Exatamente isso. Eu quero aproveitar aqui o ensejo, agradecer, né?
o que o povo aqui está dizendo, né? Agradecer aqui os irmãos que estão acompanhando aqui, né? E pedir para você que, se possível, compartilhem, né? Só 440 pessoas compartilham esse vídeo para ajudar o povo, né? Que está aí em casa. Silvana Prudêncio, Né Oliveira, Clóvis Alexandre, Rangel, muito obrigado. E mais 446 pessoas que nos ajudaram até agora a compartilhar para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa mensagem e ser ricamente abençoado. Lembrando a você que você não precisa pagar nada, não tem oferta, não tem petição de nada, quem não vende nada, nada contra quem vende óleo, quem vende álcool gel ungido, quem vende luva ungida. Agora estão vendendo, tudo é ungido, tudo que é ungido agora custa muito dinheiro, né? Então nada contra essa classe que vende, mas aqui o nosso ministério é apenas para abençoar, né? A lei, nós vivemos a palavra de Deus. Em plena crise, nós acabamos agora de comprar uma cadeira de roda para uma irmã chamada Mônica Batista, né? Para o seu filho, que é uma criança especial. Só a cadeira de roda custou quase R$2.500. Então nós vivemos o que pregamos, né? Você não veio aqui pedindo dinheiro para você nem nada, e aí a gente consegue fazer muito trabalho social dessa forma. O que nós temos que fazer no caso das epidemias, pastor Márcio Santana? Quais as recomendações que o senhor nos dá, biblicamente falando, para o que estamos enfrentando agora no caso coronavírus? O que é que o senhor tem a dizer? Primeira coisa que você tem que fazer: a oração, que eu já disse, né? Você tem que orar, buscar a Deus, clamar, se arrepender dos seus pecados. Pronto. Agora, a segunda coisa que você tem que fazer são as recomendações que eu vou dar agora no caso da epidemia. Primeira coisa que você tem que fazer: você tem que obedecer às autoridades para poder estar enquadrado biblicamente dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos: rapaz, negócio de pagar imposto nada. Diz: não, pega o peixe, abre a boca do peixe, lá vai ter uma moeda, você vai tirar e vai pagar. Dai a César o que é de César. Primeira coisa que você tem que fazer, todo cristão de verdade, não é se rebelar não, como muitos estão se rebelando. A autoridade manda fechar a igreja, eles querem peitar as autoridades. Não, aqui não vai fechar não, o povo vai vir para a igreja. Já está tudo errado, irmão. Tem que obedecer às autoridades. Por que tem que obedecer às autoridades, pastor Márcio? Pega a sua Bíblia agora e abra. Você vai ver por que você tem que obedecer às autoridades. Abra no livro de Romanos, agora, por gentileza. E eu vou acabar, irmão. Tem gente que já não está aguentando mais me ouvir. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou acabar. Pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia aí, se você quer aprender. Estou acabando já, rapidinho. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos, capítulo de número 13. Compartilha aí, irmão, me ajuda. Sai espalhando isso aí em tudo quanto é grupo. Convida o povo para poder ouvir. Romanos, capítulo 13, versículo de número 1. Olha o que já começa dizendo aqui, ó. Romanos, capítulo 13. Você não pensa que eu estou mentindo, hein? Talvez você nunca tenha lido isso. Dá obediência às autoridades. Eu só vou ler o capítulo 1, o versículo 1, nem vou continuar. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, quando você não obedece às autoridades, você também começa a deixar de obedecer a alguém que Deus levantou,
alguém que foi instituído por eles, e automaticamente você também começa a desobedecer o próprio Deus. Então, o que fazer no caso das epidemias? Primeira coisa, obedecer às autoridades. Segunda coisa, vim para Mateus, capítulo de número... Vem cá, Mateus, né? Deixa eu pegar aqui para você. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. E você, meu filho, vai ser ricamente abençoado, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vem cá então para Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 7. Mateus, capítulo 4, versículo de número 7. Primeira coisa, obedecer às autoridades. Segunda coisa, qual é? Prevenir-se. Por que prevenir, pastor Márcio? Porque está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Rapaz, as autoridades estão dizendo para você, não vá para a praia. Olha, não fique aglomerado. Não fica na porta do bar. Não fica na boate. Aí você diz, não, eu sou crente. Não, que é de Deus não pega a doença. Aí você vai, eu vou mesmo. Eu vou dar um rolê na praia, que nada, pode vir o que for. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu vou para cima mesmo. Uma coisa é você ir para cima, Deus mandando você ir. Outra coisa é Deus não mandando. Então, a primeira coisa... Eu não posso obrigar você. Decisões decidem destinos. Você vai viver o reflexo das suas decisões. E eu obrigar você a me seguir? Não. Eu estou aqui como mensageiro de Deus. Não é por força nem por poder, né? É a palavra de Deus e o Espírito de Deus que vai lhe convencer. Se não lhe convencer, quem sou eu para lhe convencer? Os portões da mudança se abrem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se fosse de fora para dentro, eu já tinha pegado você assim, pela orelha, de obedeça, viu, rapaz? Mas eu não posso fazer isso, né? Então, eu posso apenas te aconselhar. Se eu fosse você... O que é que eu devia fazer no caso das epidemias? Primeira coisa, obedecer às autoridades. Por quê, pastor? Porque está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que nós devemos obedecer às autoridades porque elas foram instituídas por Deus. Segunda coisa, não tentar o Senhor teu Deus. O que é que eu tenho que fazer então? Mateus, capítulo 4, versículo 7. Eu tenho que me prevenir. Bem, eu vou lavar minha mão agora... né? Eu não tinha o hábito de lavar a mão, de tomar banho toda hora. Agora eu vou ter que fazer isso. Tenho que me prevenir para esse coronavírus não entrar na minha casa, não entrar na minha família, não pegar na minha mãe, que já é idosa, na minha avó ou na minha bisavó, para aqueles que têm ainda. E a terceira coisa que eu vou fazer, não basta apenas obedecer às autoridades, não basta apenas se prevenir. Eu também tenho que orar pela nação. Por que orar pela nação? Porque está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Vou abrir aqui para você agora, né? Deixa eu pegar a Bíblia aqui e abrir aqui para você ver que realmente está escrito isso. E eu tenho certeza absoluta que você vai chegar à mesma conclusão que eu. Já estou finalizando, tá? Para você que está desesperado aí, querendo já fazer qualquer outra coisa. Jeremias, capítulo 29, versículo de número... 29, versículo de número quem, meu Deus? De número 7, né? Jeremias, capítulo 29, versículo de número 7. Aqui, ó. Jeremias, capítulo 29, tá vendo? 29, versículo de número 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, a terceira coisa que nós temos que fazer é orar pela nação.
Essas são as instruções que está na Bíblia Sagrada, que serve para mim, que serve para você. E além de orar, devemos agir como sal da terra e luz do mundo. Isso também está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 14. A oração está ligada, irmãos, à prática da palavra de Deus. Oração, orar mais ação. A oração está ligada à prática da palavra de Deus. Além de orar, você tem que agir como sal da terra e luz desse mundo. Podemos fazer um trocadilho com a palavra de Deus? A palavra oração é orar mais ação. Então nós precisamos orar e agir. O povo de Deus deve agir socialmente, instruindo as pessoas baseadas nas Escrituras Sagradas sobre os riscos das doenças, baseado nas informações obtidas pelas autoridades, sejam eles governantes, cientistas, médicos, né? Que não deixa de ser uma autoridade, sobre os riscos das doenças e prevenir-se também. Então, como um corpo de Cristo, que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que nós somos, devemos levar as ações de Jesus pelo mundo afora, demonstrando o seu amor às pessoas. O que a igreja precisa nesse momento não é ter pânico, mas sim orar. É exatamente isso que você precisa. As epidemias, elas são proféticas. No Salmo 91, vou abrir aqui para você ver. No livro de Salmo, capítulo 91, se você ler o livro de Salmo, capítulo 91, né? Estou abrindo aqui para você. Salmo 91, versículo de número 5 e 6, eu já estou finalizando. Diz assim: não te assustarás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caião mil ao teu lado, 10 mil à tua direita e tal, mas o foco é aqui, versículo 5 e versículo de número 6. A palavra de Deus traz promessas de livramento para os seus servos. Você vai encontrar no Salmo 91, você vai encontrar em Lucas, capítulo 21, versículo 18, e que as obras maiores farão ainda, além do livramento, vai dizer que obras maiores ainda nós faremos. João, capítulo 14, também vai falar sobre isso, versículo 12. Pois é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos, capítulo 13, versículo de número 10. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos, e pregar o evangelho para que as vidas sejam salvas e estejam preparadas para a volta de Jesus Cristo, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 26 e versículo de número 27. Se eu fosse você, né, Marcos, eu vou pegar aqui para você ver. Marcos, já encerrar. Marcos, capítulo 13. Quem está quase falando já é meu filho, Márcio Arthur, né? Marcos, capítulo 13. Versículo de número 26 e versículo de número 27. Então verão o Filho do Homem vir das nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade, até a extremidade do céu. Então, nós cristãos não devemos, para finalizar, nos desesperar, né?
devemos então nos alegrarmos de estarmos na presença de Deus e termos total confiança de que o Senhor, Ele vai nos livrar, é promessa de Deus, de qualquer peste perniciosa, de qualquer epidemia, de qualquer praga que se levante, de qualquer vírus mortal que chegue e abata a terra. Se nós nos humilharmos, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos perdoará dos nossos pecados e sarará a nossa terra. Obedecer, orar, fé e confiar os ingredientes necessários para que você vença esse coronavírus, não só esse, mas qualquer outro vírus que venha a surgir na face da terra. Crente de verdade não entra em pânico, não perde o equilíbrio emocional. Tem gente que não consegue nem mais dormir, só de tanto ouvir notícia macabra do coronavírus e a imaginar o vírus entrando dentro da sua casa. Você não pode entrar nesse jogo, você não pode entrar nessas informações fraudulentas, nesses fake news da vida. Você tem que sim saber exatamente o que está acontecendo. Poxa, tem gente morrendo, a coisa é séria, nós temos que nos precaver. De que forma eu posso ajudar? Eu vou orar, eu vou buscar, vou tentar passar a informação correta para os meus vizinhos, para as pessoas que estão à minha volta, para os irmãos da minha igreja. Eu vou usar as redes sociais para pulverizar palavras de bênção, palavras que venham realmente alegrar o povo. Eu vou querer ser um instrumento de Deus na face da terra para abençoar vidas, tá bom? Essa é a palavra que eu deixo para você, a minha manifestação em relação a essa epidemia, né? E dizer para você que está tudo enquadrado dentro da Bíblia. E como sempre, como diz as Escrituras Sagradas, no mundo teremos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu essa batalha por nós. Grande é a nossa vitória. Aprenda, né? E aproveite, tente aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus está dando dentro da sua casa. Aproveitar sua família, seus filhos, seus irmãos. Use esse tempo vago que você está tendo para poder ter estratégias para que o nome do Senhor venha a ser glorificado cada vez mais na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, até meia-noite eu estarei orando por você, conto com você e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Se você precisar de oração, você conta comigo aqui, tá? Eu vou estar orando por você. Entre em contato com a gente na página oficial. Daqui a pouquinho nós vamos colocar um filme para você e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida no nome de Jesus.